Então, vamos agora estudar os múltiplos e divisores. Então, vamos acompanhar aqui. Observe o produto. O produto é uma multiplicação, né? 4 vezes 3 é igual a 12. O número 12 foi obtido pela multiplicação de 4 vezes 3. Observe que 12 dividido por 4 é 13. Então, 12 dividido por 4 é 3. E 13 dividido por 3 é 4. Então, você percebeu que tanto 3 como 4 dividem o 12. Logo, 12 ele é divisível tanto por 3 como por 4. Tem um errozinho de digitação aqui. Como por 4. Faltou um Ozinho aqui. Dá para compreender. Então, o 12 ele é múltiplo de 3 e 4. E 3 e 4 são divisores de 12. Né? Então, é só você observar. Né? O 3 e o 4, você consegue dividir o número 12 tanto por 3 quanto por 4. Então, o 12 ele é múltiplo de 3 e 4. Até porque se você multiplicar 3 vezes 4, você vai encontrar 12. Então, o 12 ele é um múltiplo de 3 e 4. Tanto faz se multiplicar 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, você vai encontrar 12. E o 3 e o 4 são divisores de 12, que é o contrário. Se o 12 é múltiplo, o 3 e o 4 são divisores. É óbvio. Né? Então, nessa operação aqui em cima, você deduz que o número maior é o múltiplo. Os números menores vão ser os divisores do múltiplo. Parece complicado, mas não é. Na prática a gente vai ver que é muito fácil. Então aqui vamos ver aqui na prática. Outros exemplos. Né? Vamos pegar esse exemplo aqui. 45 dividido por 5. 45 dividido por 5, 9. Então o 45 ele é divisível de 5. Não, ele é divisível por 5. Ele é múltiplo de 5. Porque se você pegar 5 9 vezes, né, se você pegar 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, você vai ter 45. Então, 45 é um múltiplo de 5. Se você pegar vários 5, se você pegar 9 5, você vai ter o 45. Então, ele é múltiplo de 5. E o 5 é divisor de 45. Lógico. Né? Se você pegar o 45 e dividir por 5 e der um número exato, esse número é divisor daquele. Lá embaixo nós temos outro exemplo. 32 dividido por 8 vai ser 4.
Então, o 32 ele é divisível de 8 e também é múltiplo de 8. Óbvio, porque se você pegar 8 4 vezes, nós já vimos ali pela operação que o 8 4 vezes é 32. E o 8 é divisor de 32. Então, olha só. Perceba aqui. Ó, o 32 ele é divisível de 8. Óbvio, porque já está aqui na operação. 32 dividido por 8. Então, é claro, o 32 é divisível de 8, porque o 32 é divisível por 8. Você consegue dividir o 32 por 8. Então, ele é divisível de 8. Para ser divisível, a conta aqui tem que dar exata. Senão ele não é divisível. Se der 3,3, não é divisível. Então, para você saber se o número é divisível, ele tem que dar um número exato, um número natural exato. Até porque nós estamos trabalhando aqui com números inteiros, né? Então, nós estamos procurando um número natural inteiro. Né? É claro que na prática você pode dividir qualquer número, mas nós aqui vamos trabalhar com os inteiros. Então, o 32 ele é divisível de 8, porque ele divide por 8. Ele também é múltiplo de 8. Então, você já pensa logo. Se você consegue dividir um número pelo 8, pelo outro, então ele é divisível daquele número e ele é múltiplo daquele número. E o número que ele dividiu vai ser o contrário, vai ser múltiplo. Porque o múltiplo, o múltiplo e o divisor. 1 é proporcionalmente inverso ao outro. Então, se um número m é divisível se o número m é múltiplo de um número d, o número d vai ser divisor de m. Então é só você fazer esse círculo. Então você tem aqui, como tem lá no exemplo. Vamos apagar aqui o m e o d e vamos colocar os números que estão no exemplo. O múltiplo aqui, o divisor aqui. Agora vamos botar o número que está lá no exemplo. 32 e 8. Então, o 32 ele vai ser múltiplo de 8. E o 8, então, vai ser divisor de 32. Então é fácil você saber quem é o múltiplo e quem é o divisor. Então é só você pegar aqui na conta de dividir. O maior que está dividindo, ele vai ser o múltiplo. O múltiplo vai ser sempre maior, claro. Ele é múltiplo, ele é mais. E o divisor, ele vai ser o menor. Ele está dividido, ele é menor. Então não tem como confundir. Então,
pega esse exemplo aqui e decora esse exemplo naquele esqueminha que eu acabei de passar, que você vai entender bem. Então você vai pegar esse... Vamos pegar aqui. O 45. E o 5. Pronto. Já sabemos então ali pela conta ali que 45 dividido por 5 dá um número inteiro, 9. Então nós sabemos que o 45 é divisível de 5, porque ele divide por 5. Então, o 45 é divisível de 5. Se ele é divisível de 5, ele também é múltiplo de 5. E se ele é múltiplo de 5, o 5 será divisor de 45. Então, pronto. É só você fazer esses dois esqueminhas. Dê uma pausa nessa tela e tente compreender esse esquema. Tá? 45 dividido por 5 vai dar um número inteiro. Se ele deu um número inteiro, é porque o 45 ele é divisível por 5. Então ele é divisível de 5. Se ele é divisível de 5, ele divide por 5, ele será múltiplo de 5. E se ele é múltiplo de 5, aí basta inverter. Significa que também o 5 é divisor de 45. Porque o número, o divisor é o inverso do múltiplo. Se o 45 é múltiplo de 5, o 5 vai ser divisor do 45. Lembrando que não tem como confundir, porque o múltiplo é sempre um número maior, porque ele é múltiplo, são múltiplos. São vários 5 que vão se tornar 45. E o menor é o divisor, porque ele está dividido. Né? É o 45 dividido várias vezes que vai se tornar 5. Então o divisor, ele é sempre dividido, ele é sempre menor. Então se perguntar, qual desses é o múltiplo? Vamos pegar aqui no exemplo de baixo. Né? Vamos primeiro não dá para cobrir. Ok, mas vamos tentar não olhar esta parte aqui. Então vamos pegar aqui. 32 dividido por 8 dá 4. Se dá 4, nós sabemos que um é divisível do outro e um é múltiplo do outro. Qual vai ser o múltiplo? Fácil, maior, 32. Qual vai ser o divisor? Fácil, vai ser o menor, o 8. Tá, então se perguntar, nesta divisão, qual é o múltiplo e qual é o divisor? O múltiplo é 32, o divisor é 8. Por quê? Porque 32 é divisível de 8.
Como você sabe que ele é divisível de 8? Porque ele dá um resultado inteiro. Ele não dá 4, alguma coisa, ele dá exatamente 4. Se ele desse 4, alguma coisa, que ele não seria divisível. Então, mais uma vez, né? Pronto. Esse esquema é simples de entender. Então, o múltiplo de um número é o produto desse número por um número natural qualquer. Lembrando quem são os números naturais. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante até o infinito. Então, o múltiplo de um número, ele vai ser o produto, ou seja, ele vai ser o resultado da multiplicação de um número por um outro número natural. Tá? Então, tem que dar um número natural. O que é um número natural? Um número natural é um número inteiro. É um número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para diante. Exemplo. Né? Vamos ver aqui. Exemplo. Vamos obter alguns múltiplos de 3. Para obter os múltiplos de 3 é fácil, é só começar a multiplicar o 3. 3 vezes 0, 0. Achamos um múltiplo de 3, 0. 3 vezes 1, 3. Achamos outro múltiplo de 3, 3. 3 vezes 2, 6. Achamos outro múltiplo de 3, 6. 3 vezes 3, 9. Achamos outro múltiplo de 3, 9. 3 vezes 4, 12. Achamos outro múltiplo de 3, 12. 3 vezes 5, 15. Achamos outro múltiplo de 3, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E assim por diante. Ou seja, veja que todos são números naturais. Né? Porque se você multiplica um número natural por outro número natural, você vai ter um número natural. Né? Então, são múltiplos de 3 todos os números que são multiplicados por 3, que podem ser multiplicados por 3. Né? Então, aí você vai escrever aqui, se pergunta lá, dê os números, dê o conjunto dos múltiplos de 3. Você vai responder isso aqui, ó, o conjunto dos múltiplos de 3 é, abre chaves, que todo conjunto de números deve vir entre chaves, é 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Por que o 1 não é? Né? Porque o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que o 1 e o 2 não são? Porque não tem nenhum número que multiplicado por 3 dê 1. Não tem nenhum número multiplicado por 3 que dê 2. Porque o 3 vezes 1 já é 3. Então, o 1 e o 2 já estão fora. O 3 vezes 2 é 6. Então, o 4 e o 5 já estão fora. Nem o 1 e o 2, nem o 4 e o 5 vão ser múltiplos de 3. É só você tentar dividir. Lembra que a operação inversa do múltiplo é o divisor? Então você tenta dividir. Se você não conseguir dividir, porque ele não é múltiplo. Então você pega, por exemplo, o 5 e tenta dividir o 5 por 3. Você não vai conseguir dividir o 5 por 3. Se você pegar o 5 e dividir por 3, vai dar quanto? Vai dar 1, alguma coisa. Então pronto, se não deu um número natural, ele não é divisor nem é múltiplo. Então, esse é o raciocínio. Então, para você achar o múltiplo,
ele tem que ser possível multiplicar por aquele número. E esse número aqui poderia estar até o infinito, né? Porque os múltiplos de 3 seriam todos os números que dividem por 3. Se eu pegar 3.000, 3.000 é um múltiplo de 3? Porque eu consigo dividir 3.000 por 3. Dá 1.000. 1.000 mais 1.000 mais 1.000 dá 3. Então, 3.000 é um múltiplo de 3. E 3.333? 3.333 não é múltiplo. Não, é múltiplo de 3. Porque 3.000 eu consigo dividir por 3, 300 eu consigo dividir por 3, 30 eu consigo multiplicar por 3 e 3 eu consigo dividir por 3. Então 3.333 também é um múltiplo de 3. E 3.335? Aí não é. Porque o 3.000 eu consigo dividir por 3. O 300 eu consigo dividir por 3. O 30 eu consigo dividir por 3. O 5 eu não consigo dividir por 3. Se eu dividir o 5 por 3, eu vou conseguir dividir ele, mas ele não vai dar um número natural. Ele vai dar 1, alguma coisa. Então, se deu 1, alguma coisa, já não é número natural, não é número natural, não é divisível, não é múltiplo. Então, continuando com a explicação aqui, os múltiplos de um número natural qualquer, diferente de zero, formam sempre um conjunto infinito. Ou seja, qualquer número, o múltiplo de qualquer número natural, ele sempre vai ser infinito. Por quê? Porque ele nunca vai terminar. Se você seguir isso aqui, você vai para o infinito e além. Entendeu? Porque sempre vai ter 3, mais 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 3. Você pode multiplicar o 3 infinitas vezes, você vai ter infinitos números. Nunca vai terminar. Então eles são infinitos. Eles vão formar um conjunto infinito. Por isso esses 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos significam que esse conjunto ele não tem fim. Ele é infinito. Infinito significa que não tem fim. Agora, por que ele disse os múltiplos de um número natural qualquer, mas ele botou uma exceção aqui? Qual é a exceção que ele botou? Diferente de zero. Então, todos os múltiplos de um número natural sempre vão formar um conjunto infinito, menos o zero. Por quê? Porque o zero sempre vai dar zero. Se você multiplicar o zero por qualquer número, você sempre vai ter zero. Então, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 4 é 0. Então, quais são os múltiplos de 0? É 0. Então, 0 vai ser o único que não vai ter múltiplo infinito. Porque você pode multiplicar o 0 por qualquer número, você sempre vai ter a mesma resposta, 0. Agora, os outros não. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4 é 4, e assim por diante. Então, todos os outros serão infinitos, menos o zero. Então, cuidado, pode cair uma questão dessa na prova. Pode cair assim: todos os números naturais, o múltiplo de todos os números naturais sempre formam um conjunto infinito. Aí você vai dizer: nem todos. Né? A resposta vai ser nem todos, porque o zero é um número natural. Lembrando que os números naturais começam justamente no zero.
é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ao infinito, então o zero é um número natural, mas ele é o único número natural que nunca vai formar um conjunto de múltiplos infinitos. Tá? Todos os outros terão múltiplos e os múltiplos deles serão infinitos. Vamos pegar, por exemplo, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E por aí vai, até o infinito. Você pode multiplicar o 5 por todos os números, sempre vai ter um a mais para multiplicar. Então sempre vai ser infinito. Então os múltiplos então, como diz aqui, os múltiplos de qualquer número natural sempre vão formar um conjunto de números infinito, que nunca acaba. Exceto o zero. Aí aqui tem alguns exemplos. Múltiplos de 2. Você vai escrever assim: m parênteses 2 significa múltiplos de 2. Então isso aqui é uma representação. Lembra-se que em matemática a gente procura representar de alguma forma, né? A gente não vai escrever em português múltiplos de 2. A gente procura simplificar o máximo possível em matemática. Então, múltiplos de 2 a gente vai escrever m, 2 em parênteses. Então, o conjunto múltiplos de 2, ele é igual a chave, todo conjunto tem que estar em volta de chaves, né? O conjunto dos múltiplos de 2 será igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Ou seja, é de 2 em 2. Né? Os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5, m, parênteses 5, são iguais a 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Ou seja, pula de 5 em 5. Os múltiplos de 11. m de 11 é igual a 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 e assim por diante. Ou seja, vai pulando de 11 em 11. Sim, porque são múltiplos. Os múltiplos de 2 são 2 multiplicado pelos outros números naturais. Então é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Quando você multiplica assim, o que você tem? Você tem os números pulando de 2 em 2. Se for 5, é 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. O que você tem? Você tem o número 5 pulando de 5 em 5. Se for os múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, é o 10 pulando de 10 em 10. Então é assim que a gente identifica o conjunto dos múltiplos de um número. Tá? Então, é só você lembrar do mais fácil. Pega aqui os dois mais fáceis. O 2 e o 5. Pronto. Você vai pegar aqui o 2 e o 5 que você vai entender como é que você escreve o conjunto dos números naturais, o conjunto dos múltiplos de 2. Como é que você escreve o conjunto dos múltiplos de 5. Pause essa tela, observe e tente, de cabeça, fazer os múltiplos de 3, os múltiplos de 4, os múltiplos de 1. Ok? Então pause essa tela, dê uma olhada nos múltiplos de 2 e de 5 e tente fazer aí os múltiplos de 1, de 3 e de 4.
você vai ver que é fácil. Então aqui temos uma observação. A gente vai representar os múltiplos por essa fórmula aqui. M, parênteses. Onde dentro dos parênteses a gente vai colocar o número considerado. Assim, M, parênteses 2 são os múltiplos de 2. M, 5, entre parênteses, são os múltiplos de 5. Então, como você viu lá em cima, né, facinho, tá? Então, sempre múltiplos é o Então, você sempre vai escrever assim. Escreva os múltiplos de 4. Você vai colocar o M maiúsculo, nunca minúsculo. Nós estamos falando de um conjunto de números, então M maiúsculo. Os múltiplos de 4 serão... Aí você abre a chave e aí você começa os múltiplos de 4, que serão 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Eu poderia continuar aqui. 32, 36, 40, 44 e assim por diante. E depois fecha parênteses, ou seja, até o além. Ou seja, você vê aí que é de 4 em 4. São múltiplos de 4, você vai pulando de 4 em 4. 4, pulou 4, 8. Pulou 4, 12. Pulou 4, 16. Pulou 4, 20. Pulou 4, 24. Pulou 4, 28. Pulou 4, 32. Pulou 4, 36. Pulou 4, 40. Pulou 4, 44. Pulou 4, 48. Pulou 4 e assim por diante. Lembrando que o zero entra como múltiplo de todos os números, porque todo número pode ser multiplicado por zero, né? Então, 4 vezes 0 é 0. Aí depois 4 vezes 1 é 4. Lembrando que são todos os números naturais do zero para frente. Então, né, eu coloquei ali os múltiplos de 4, né? Eles vão ser iguais, né? Eu pulei ali e esqueci do pobrezinho do zero, tá? Mas não esqueça do pobrezinho do zero, porque o zero é um número muito importante para a nossa civilização, sem o qual os computadores não existiriam, porque os computadores só pensam em dois números, 0 e o 1. Eles só sabem ler esses dois números, 0 e 1. Pode ser o processador mais avançado do mundo. Dentro deste computador tem um processador. Esse processador ele só consegue ler dois números, 0 e 1. E lendo esses dois números, ele consegue fazer qualquer coisa. Então o 0 é um número muito importante. O 0 é a ausência do 1. Então o computador consegue entender que existe alguma coisa e que existe a ausência de alguma coisa. E com esses dois conceitos, ele consegue fazer qualquer coisa. Então, começa com 0,
Aí depois pula 4. Pulou 4 de 0, 4. Aí pulou mais 4, 8. Pulou mais 4, 12. Pulou mais 4, 16. Pulou mais 4, 20. E ao infinito, fecha parênteses. E nós temos aqui o conjunto dos múltiplos de 4. Ok? Então pronto. Né? É facinho. Então, você já fez lá em cima, você já tentou lá fazer o de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. Tente agora fazer, pause a tela, observe isso aqui e tente fazer o conjunto dos múltiplos de 6 agora. Não é tão difícil assim. Se você fizer nessa ordem, você vai ver que é fácil. É só pular de 6 em 6. Tente fazer pelo menos os 5 primeiros números. Você vai conseguir. Vou deixar você pausar e fazer sozinho. Então, continuando. Agora nós vamos ver o divisor de um número. Então nós estávamos vendo os múltiplos. Agora nós vamos ver os divisores. Então, aqui está o conceito. Um número natural x. Então x é um número natural qualquer. Né? Ele é divisor de um número natural, se esse for múltiplo de x. Então, como a gente já viu lá na frente, se você pegar um número natural, dividir ele e der um número natural, ele vai ser múltiplo e ao mesmo tempo o outro vai ser divisor desse número natural. Por exemplo, você pega 20. E aí você divide o 20 por 4. Ou seja, você tem aqui dois números naturais. Você ainda não sabe se eles são múltiplos ou divisores um do outro. Você primeiro tem que resolver. Então, você tem um número natural e tem outro número natural. Pronto, é o que nós sabemos até agora. E vamos fazer a operação. Se a gente fizer a operação e der um número natural, pronto, é porque um é divisível por outro. Então, o 20 é divisível de 4. Se ele é divisível por 4, ele é divisível de 4. Então, o 20 é múltiplo de 4 e 4 é divisor de 20. É o que está dizendo aqui. Um número natural, 20. Um número natural x, um número natural qualquer, nesse caso que nós pegamos o 20 como exemplo, é divisor de um número natural. Ou seja, ele é divisor desse aqui. Nós já vimos que ele é porque ele divide por 5, que ele divide e dá um outro número natural como resultado. Então, se ele dá um outro número natural como resultado, então ele é divisor desse. Mas só se esse for um múltiplo do x. Então, esse é o x. Esse é um número natural. Então, esse aqui, nós já vimos que o resultado dá outro número natural.
Então, beleza, o resultado do outro número natural, então este aqui, que é o x, seria o nosso x, a nossa incógnita, é múltiplo de 4. Então, esse número natural, que foi o divisor de 20, ele vai ser o divisor. Se o 20 é múltiplo de 4, o 4 vai ser o divisor de 20. É a operação inversa. Se por um lado você multiplica, por outro você divide. Então, por um lado você tem o múltiplo, para lá você tem o divisor. Então, nesse caso aqui, o 20 será o múltiplo. E ao contrário, o 4 será o divisor. Lembra o que eu te falei? O maior sempre vai ser o múltiplo, o menor sempre vai ser o divisor. E para que um seja o divisor do outro, um e outro tem que ser, né, o resultado dessa operação tem que dar um outro número natural. Se desse 5, alguma coisa, já não seria. Mas como deu um número natural, então se você tem um número natural x, quando diz um número natural x, ou seja, um número natural qualquer, pode ser qualquer número natural. Nesse exemplo aqui, o 20. Ele é divisor de um número natural. Pode ser qualquer número natural. Nesse exemplo aqui, um 4. Se ele for múltiplo do x. Então, ele é múltiplo do x? É, porque 20 dividido por 4 é 5. Dá outro número natural. Se ele dá outro número natural, então significa que o 20, ou seja, o nosso x, ele é múltiplo de 4. Se ele é múltiplo de 4, o 4 vai ser divisor de 20. Parece complicado, mas não é. É porque se você pensar na teoria, a matemática é muito difícil na teoria. Então, se você ficar pensando na teoria, um número natural x é divisor de um número natural se este for múltiplo de x, realmente confunde. Né? Então, na teoria, a matemática é muito difícil, mas quando você coloca ela na prática, você vê que ela é muito fácil. Então, só para você pensar aqui. Sempre que você vê a teoria, você pensa num número, como um exemplo. Então, está ali, um número natural x. O número natural x é um número natural qualquer. Então, você põe ali um número natural qualquer. Vamos botar 50. Pronto, botamos um número natural qualquer, que é o x. X é um número natural qualquer. Ele é divisor de um número natural. Então, para ele ser divisor de um número natural, ele tem que dividir por um número natural. Vamos tentar dividir ele por 4. Aí você não vai conseguir, porque ele vai dar 10, alguma coisa. Então você sabe que ele não vai ser... Um não vai ser múltiplo do outro, nenhum vai ser divisor do outro, porque eles não se dividem nem se multiplicam. Então, aqui nesse caso, um não é divisor nem múltiplo de outro. Se eu botar 5, aí sim, vai dar 10, vai dar um número natural. Deu um número natural, ótimo, significa que um divide pelo outro. Se um divide pelo outro, então o 50, o 50, ele é divisível de 5. Ele é divisível por 5. Se ele é divisível por 5, porque deu um outro número natural. Se deu um outro número natural, ele é divisível por 5.
Se ele é divisível por 5, significa que o 50 ele é múltiplo de 5. Se o 50 é múltiplo de 5, o 5 vai ser o que do 50? Vai ser o contrário, vai ser divisor. Então, múltiplo, divisor. Por quê? É um número natural dividido por outro número natural que deu um número natural. Se não desse um número natural, se desse um 10, alguma coisa, então esses aqui não seriam nem múltiplo nem divisor um do outro. Então nós usamos apenas um exemplo, mas temos que lembrar que é como disse ali. Um número natural x, que pode ser um número qualquer, ele vai ser divisor de um número natural, que vamos chamar de n, se esse for múltiplo do x. Para ele ser múltiplo do x, eu tenho que conseguir dividir ele pelo x. Ou seja, se eu conseguir aqui um número natural como resultado, então significa que o n, se eu conseguir um número natural como resultado, significa que o n ele é divisor de um número x qualquer. E ao contrário, o x será o múltiplo do n, do número natural. É isso que está querendo dizer aqui. Um número natural x, ele é divisor de um número natural. Se esse for múltiplo de x, ou seja, se eu conseguir dividir ele por x. Então, na teoria ali parece muito difícil, mas é muito simples. É exatamente isso aqui. Eu pego um número natural qualquer, divido ele por um número natural. Se ele der um número natural, é porque um é divisor e múltiplo do outro. Sendo que o maior sempre vai ser o múltiplo e o menor sempre vai ser o divisor. Um vai ser inverso ao outro. Porque uma operação é inversa à outra. A operação da multiplicação é inversa à operação da divisão. Então o múltiplo ele é inverso ao divisor. Lembrei. E é assim que o universo funciona. Por isso que a matemática é muito importante para a compreensão do universo. Nós compreendemos o universo por causa da matemática. E se você pensar bem, né, se você observar, você vai ver que essa é a famosa dualidade representada pelo Yin e o Yang, que é o Tao. O Tao é o todo. O Yin e o Yang são duas partes que são inversas uma à outra. Então, se existe o alto, tem que existir o baixo. Se existe o céu, tem que existir a terra. Se existe a água, tem que existir o fogo. Se existe um múltiplo, tem que existir um divisor. Então, estudar matemática é importante porque a matemática é a chave para o universo. Não é à toa que, dentro da NASA, estão os melhores matemáticos, engenheiros, mestres de computação, todos aqueles que sabem mexer com matemática. Nós descobrimos
os mistérios do universo através da matemática. Como é que a gente sabe a distância de uma... Como é que a gente sabe que uma galáxia está mais perto do que a outra? Pela matemática. Como é que a gente sabe que Marte está mais perto da Terra do que Júpiter? Pela matemática. Como é que a gente sabe quanto tempo... Como é que a gente sabe que o Sol roda mais rápido do que a Lua? Por causa da matemática. Tudo é matemática. A matemática, ela resolve muitos mistérios. Então, continuando aqui. Então, vamos aos exemplos. Né? Então, como eu estava falando lá, 4 é divisor de 12, pois 12 é múltiplo de 4. Então, você vê que são operações inversas. Então, se um é o divisor do outro, o outro vai ser múltiplo do outro. Então, 3 é divisor de 15. Então, 15 é múltiplo de 3. 5 é divisor de 10. Então, 10 é múltiplo de 5. A água é o contrário do fogo. Então, o fogo é o contrário da água. O céu está embaixo. A terra está em... Não, o céu está em cima. A terra está embaixo. Então, o céu é o contrário da terra. É o contrário da terra. E a terra é o contrário do céu. E assim por diante. Então, poderia dizer aqui que x é divisor de y. E y é múltiplo de x. Então é a operação inversa. O divisor é sempre inverso ao múltiplo. E o múltiplo é sempre inverso ao divisor. Sendo que o múltiplo sempre vai ser um número maior. Porque o múltiplo é um número múltiplas vezes. E o divisor vai ser sempre um número menor. Porque o divisor é um número divididas vezes. Então, os divisores de um número natural constituem sempre um conjunto finito. Olha que interessante. É o contrário dos múltiplos. Lembra que lá nos múltiplos nós temos um conjunto infinito? Por quê? Porque você sempre vai ter um número para multiplicar por outro. Mas os divisores é o contrário. Uma hora eles vão diminuir até chegar a zero. Quando chegar a zero, acabou. Então, enquanto os números naturais eles começam no zero e vão para o infinito, então quando você multiplica, você pode multiplicar para o infinito. Mas quando você divide, você tem um limite, que é o zero. Então, os múltiplos, o conjunto dos números naturais múltiplos, eles sempre serão infinitos. Mas o conjunto dos divisores, ele sempre vai ser um conjunto finito. Ele sempre vai chegar a um limite, ele vai chegar a um fim. Sempre vai ser limitado. E qual vai ser o limite? O limite vai ser o zero. Né? Por quê? Porque o conjunto dos números naturais ele começa no zero. 1, 2, 3, 4, 5, ao infinito. Então, se você for olhar para os múltiplos, você vai ter infinitos múltiplos. Agora, se você for olhar os divisores, uma hora eles vão acabar, porque quando chegar aqui, aqui é o limite. Então, é o que está dizendo aqui. Os divisores de um número natural
Lembrando que nós estamos falando de números natural, tá? Mais para frente nós vamos ver que tem números negativos abaixo do zero. Aí vai ser infinito. Mas, nesse momento, nós estamos vendo os números naturais. Os números naturais, eles sempre vão constituir, então os divisores do número natural sempre vai constituir um conjunto finito. Ao contrário dos múltiplos, que sempre vão ser infinitos. Então, é só você lembrar desse esqueminha aqui. Os múltiplos, eles sempre têm para onde crescer. Os divisores, eles só podem ir até o zero. Então, o limite é o zero. Então, ele não cresce do zero para lá. Não no conjunto dos números naturais. Porque o conjunto dos números naturais começa no zero. Então, dê uma pausa e pense nisso. Qual deles é finito e qual deles é infinito? O conjunto dos divisores ou o conjunto dos múltiplos? O conjunto dos múltiplos é finito ou infinito? O conjunto dos divisores é finito ou é infinito? Pare, dê uma pausa, olhe no esquema e pense. Think about this. E aí vamos a alguns exemplos aqui, né? Então, nós temos aqui os divisores de 2. Da mesma forma que você escreve lá que os múltiplos, entre parênteses 2, são os múltiplos de 2. São, e aí você abre chaves, e aí você começa 0, 2, 4, ao além. Nos divisores, você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de ser o M maiúsculo, vai ser o D maiúsculo. Então, os divisores de 2 serão... Aí abre chaves, fica um conjunto, né? Serão o 1, o 2 e acabou. Por quê? Porque se você pegar o 2 e dividir por 2, dá 1. E aí você não pode dividir mais. Você dividiu, aí você não tem como dividir o 1 por 2. Você não pode dividir o 3. Então, lembrando que os divisores, eles dividem, eles diminuem. Então, o divisor de 2, ele vai ser o 2 e vai dividir do 2 para baixo. Então, são todos os números que dividem por 2. Então, 2 dividido por ele mesmo é 1. Então, nós só temos 2 e 1 dentro do conjunto dos divisores de 2. Nos divisores de 4. Nos divisores de 4, nós temos o 4. Se você pegar o 4 e dividir por ele mesmo, dá 1. Se você pegar o 4 e dividir por 2, dá 2. Então, os conjuntos dos divisores de 4 são 4, 2 e 1. Se você multiplicar 1 por 4, dá 4. Se multiplicar o 2 por 2, dá 4.
você multiplicar o 4 por 1, dá 4. Então, agora, o 3. Não tem nenhum número que multiplicado por ele dê 4. Então, ele nunca vai ser um divisor de 4. Se eu multiplicar o 3 por 1, vai dar 3. Por 2, dá 6. Por 3, dá 9. Então, já passou de 4. Então, não tem nenhum número por 3 que seja divisor de 4. Então, por isso que o conjunto de divisores de 4 vai ser 1, 2 e 4. Por que não vai ter o 3? Porque o 3, nenhum número por 3 divide e dá como resultado o 4. Pause e pense num número que dividido por 3, que multiplicado por 3 dê 4. Então você já deve ter percebido que nenhum número multiplicado por 3 vai dar 4. Então o 3 não vai ser divisor de 4. E os divisores de 12? Os divisores de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Então são divisores de 12, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Por quê? Se você, o divisor de 12, não pode passar de 12, óbvio, porque nenhum número acima de 12, se multiplicar, já vai passar de 12. Se você pegar o 13 você pode multiplicar por qualquer número, pode multiplicar por 1, ele já passou de 12. Então, não pode ser divisor de 12. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, você viu, o divisor de 12, o limite, o próprio 12, que nenhum acima dele vai conseguir dividir e dar ele. Vai conseguir multiplicar e dar ele. Óbvio. Então você tem que pensar, quais números que vão dividir? Quais números que vão... Os divisores, para você encontrar os divisores, você tem que fazer a operação inversa, você tem que multiplicar. Então, qual o número que vai multiplicar e você vai achar o 12? O 1, se eu dividir por alguém, eu acho 12? Sim, 1 vezes 12. O 2, se eu multiplicar por alguém, eu acho 12? Sim, 2 vezes 6 é 12. O 3, se eu multiplicar por alguém, eu vou achar o 12? Sim, o 3 vezes o 4 é 12. O 4, se eu multiplicar por alguém, eu vou chegar ao 12? Sim. Então, por óbvio, se o 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 também vai ser 12. Então, se o 3 e o 4 são divisores de 12, se o 3 é divisor de 12, junto com o 4 também vai ser. Nós já vimos lá que 2 vezes 6 é 12. Então, se o 2 é divisor de 12, o 6 também será. Porque 6 vezes 12 é 12. E o próprio 12 é divisor de 12, porque 12 dividido, ou o 12 multiplicado por 1 é 12. E acabou aí. Por que acabou aí? Porque se eu pegar o 13 e dividir pelo menor número possível, que é o 1, ele vai dar 13. Então ele já subiu, já passou do 12. Então ele não será divisor de 12. Então, por isso que diz lá, os divisores de um número natural, eles constituem sempre um conjunto finito. Ele vai ter fim. E o fim está justamente aqui. O limite é o próprio número. Então, os divisores de 2, o limite é o próprio 2. Os divisores de 4, o limite é o próprio 4. Os divisores de 12, o limite é o próprio 12. Os divisores de 1000, o limite é 1000. Os divisores de 100.000, o limite é 100.000. Então, sempre vai ter limite.
né? Por que que o zero, né, lá nos múltiplos, o zero sempre vai entrar, né? Como você mesmo bem deve ter observado. Por que que aqui, nos divisores, ele não vai entrar? Ó, observe. Nos múltiplos, ele entra. Nos divisores, ele não entra. Por que ele não vai entrar? Porque se eu pegar o número zero e tentar multiplicar por algum outro número natural para tentar dar 12, eu nunca vou encontrar um divisor eu nunca vou encontrar o 12. Por exemplo, vamos pensar os divisores de 12. Por que que o zero não é divisor de 12? Vamos dar pausa e pensar. Qual o número que eu multiplico por zero para achar 12? Como o zero, ele nunca vai... Todo número multiplicado por zero vai dar zero. Então o zero, ele nunca vai ser divisor de um número nenhum, porque você nunca vai conseguir multiplicar o zero por um número que deu um outro número natural. Porque todo o zero multiplicado por qualquer número natural vai ser sempre zero. Então, enquanto nos múltiplos ele vai entrar no conjunto dos múltiplos, no conjunto dos divisores ele não vai entrar. Por quê? Porque ele nunca vai ser múltiplo de nenhum número natural. Ele só vai ser múltiplo dele mesmo. Então, o zero vai ser um conjunto finito. O limite vai ser o próprio número, né? Porque se passar dele, você já não vai ter, né? Por exemplo, o divisor de 5. O 6, você pode multiplicar o 6 pelo menor número possível, que seria o 1. Ele já passou do 5. Então ele nunca vai dar 5. Nunca você vai ter um número que... Nunca você vai pegar o 6 e multiplicar por um outro número natural e vai encontrar como resultado 5. Seis vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Pronto, já passou do 5. Então, nunca você vai encontrar um número natural que multiplicado por 6 dê 5. Então, o limite do conjunto dos números naturais divisores de 5 é o próprio 5. Porque o próximo número já passou. Então, o limite dos números do conjunto dos divisores naturais sempre vai ser o número divisor. É por isso que, né, aqui, o limite do divisor de 2 é 2. O limite do divisor de 4 é 4. O limite dos divisores de 12 é 12. Então sempre vão ser um conjunto finito. E o zero não vai entrar. Por quê? Não vai entrar porque o zero não vai ser... O zero multiplicado por qualquer número natural, ele sempre vai dar zero. Então você nunca vai conseguir fazer o zero ser divisor de ninguém. Então observe esse esquema. Isso aqui. Que o divisor é um conjunto finito, que nos múltiplos você começa pelo zero e vai ao além. Nos divisores você começa o último número, você não vai ao além. O limite vai ser o próprio divisor. E os divisores serão aqueles números que, se você multiplicar por algum outro número natural, você vai encontrar o número divisor. Que no caso aqui é o 2. Então pare e pense nesse esqueminha e dê uma olhada nos exemplos ali do lado e tente encontrar de cabeça os divisores de 3
né? Porque nos exemplos nós temos os divisores de 2, de 4 e de 12. Tente encontrar os divisores de 3 e de 5. Então dê uma pausa e tente aí na sua cabeça tentar fazer os divisores de 3 e de 5. Veja se eles são finitos ou se eles são infinitos e veja se o zero se encaixa ou se não se encaixa nos divisores de 3 e de 5. Ok? Dê uma pausa e pense nisso. Então, da mesma forma, como eu já expliquei lá, que o texto fala, vamos representar o divisor por D maiúsculo. E vamos botar o divisor, o número divisor, entre parênteses. Onde dentro dos parênteses colocamos o número considerado como divisor. Assim, D, entre parênteses 8, significa que são os conjuntos dos divisores de 8. D, entre parênteses 20, é o conjunto de divisores de 20. E aí aqui nós temos alguns casos particulares. Preste atenção nos casos particulares, porque os casos particulares são as exceções à regra. Então as exceções sempre costumam cair, né? Então, você já conhece a regra geral. Só que temos que lembrar das exceções. A primeira exceção. O 1 é divisor de qualquer número natural. Então você pode perceber que o 1 sempre vai aparecer nos divisores. Em todos. Então o 0 nunca vai aparecer, mas o 1 sempre vai aparecer. Porque é claro que qualquer número natural multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. O 0 é múltiplo de qualquer número natural. Então, nós já vimos isso também. Então, o 0 ele vai entrar como múltiplo de todos os números naturais. Já os divisores, ele não vai entrar. Quem vai entrar no lugar dos divisores? 1. E aí vem a outra regra. O 0 não é divisor de nenhum número natural. É lógico, né? Então é fácil. Ó, no divisor o 0 nunca vai entrar e o 1 sempre vai entrar. E no múltiplo, o 0 sempre vai entrar, mas no divisor não. E por fim, qualquer número natural diferente de 0 é ao mesmo tempo múltiplo e divisor de si mesmo. Então é lógico. Vamos pegar, por exemplo, o 12. Que o 12, ele dividido por 1, ele vai ser 12. O 12 multiplicado por 1 vai ser 12. Então, qualquer número natural, com exceção ao 0, ele sempre vai ser múltiplo e divisor de si mesmo. Porque o 12 sempre vai dividir por 12 e vai dar um número natural. E o 12 sempre vai multiplicar por 12 e vai dar um número natural. Aí vamos pegar, quer ver? Vamos testar esta regra. Vamos ver se os números... está dizendo que qualquer número é ao mesmo tempo múltiplo e divisor de si mesmo. Então significa eu pegar 1 vezes 1, eu vou ter 1. Então tem um número natural multiplicado por um número natural que vai dar um número natural. Então significa que 1 é múltiplo de 1. E ao contrário, o 1 também vai ser divisor de 1. 2 vezes 2 é igual
a 4. Então você pegou dois números naturais, multiplicou, deu um número natural. Então o 2 ele é múltiplo de 2. E ao contrário, ele será também múltiplo divisor de 2. Se eu fizer 4 dividido por 4, dá 1. Então, você pegou um número natural, dividido por um outro número natural, que deu um número natural. Então, o 4, ele vai ser múltiplo de 4. E, ao mesmo tempo, o 4 vai ser divisor de 4. Porque lembra que tem que fazer operação inversa? 1 é múltiplo e o outro é divisor. Então, um número natural ele sempre vai ser múltiplo divisor dele mesmo. Sempre. É por isso que, até porque ele é o limite. Nos divisores de 2, você sempre vai encontrar o 2. Nos divisores de 4, você sempre vai encontrar o 4. Nos divisores de 12, você sempre vai encontrar o 12. No divisor de 8, você sempre vai encontrar o 8. No divisor de 20, você sempre vai encontrar o 20. Porque eles são o limite. E eles sempre vão ser, ao mesmo tempo, divisores e múltiplos deles mesmos. Então, lembre-se sempre desses casos particulares. Na verdade, não são exceções, são regras. Né? O 1 sempre vai ser divisor. Então, nos divisores, o 1 sempre vai aparecer. O 0 sempre vai ser múltiplo. Então, o 0 sempre vai aparecer nos múltiplos. Já o 0 nunca vai aparecer no divisor. E qualquer número natural diferente de 0 é ao mesmo tempo múltiplo e divisor de si mesmo. Então, num conjunto de qualquer número, tanto divisor quanto múltiplo, o próprio número ele sempre vai aparecer. Exceto o 0. Porque o 0 ele tem aquela propriedade especial de que ele só vai ser igual quando ele só vai ser igual quando ele se multiplicar por ele mesmo, 0 vezes 0. Nos outros casos ele nunca vai ser igual, porque 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4, 0 vezes 5, 0 vezes 6, 0 vezes 7. Então, o 0 ele não é ao mesmo tempo, ele vai ser sempre múltiplo, mas ele nunca vai ser divisor. Então, se ele nunca vai ser divisor, ele não pode ser ao mesmo tempo múltiplo e divisor. Porque lembra, a regra. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Se ele não é divisor de nenhum número natural, ele não pode ser ao mesmo tempo múltiplo e divisor de si mesmo. Por quê? Porque ele não vai ser divisor de nenhum número natural. Ele pode ser múltiplo de todos os números naturais, mas ele nunca vai ser divisor de nenhum. Então ele nunca pode ser ao mesmo tempo múltiplo e divisor dele mesmo. Então, pause e dê uma observada nesses casos particulares. O caso 1, 2, 3, 4. São 4 casos particulares.
E os casos particulares, eles estão um ligados ao outro, pode perceber. Então, dê uma pausa e perceba os 4 casos particulares e perceba que todos eles estão ligados um ao outro. E aí você vai lembrar do conjunto dos divisores, o conjunto dos múltiplos, e aí você vai lembrar, você vai descobrir, vai ficar claro para você. Vamos colocar aqui mais uma vez. Ó, os múltiplos de um determinado número serão o zero e, como eu não sei qual é o determinado múltiplo, é um determinado múltiplo ao além. Já o divisor de um determinado número, ele não vai conter o zero, ele vai começar pelo 1. Eu não sei qual é o número x, então vamos colocar aí x, que o x vai ser sempre divisor e múltiplo dele mesmo, e o limite é ele mesmo, então acabou. Então, com esse esquema aqui, você percebe claramente essas regras aqui embaixo. Ó, o 1 é divisor de qualquer número natural. Sim, é verdade, que o 1 é divisor de qualquer número natural. O 0 é múltiplo de qualquer número natural. Sim, é verdade, porque o 0 é múltiplo de qualquer número natural. O 0 não é divisor de nenhum número natural. É verdade, porque você não está vendo o 0 aqui no divisor. E qualquer número natural diferente de 0 é ao mesmo tempo múltiplo e divisor de si mesmo. Sim, porque olha só, o x é ao mesmo tempo múltiplo e ao mesmo tempo é divisor. Então, basta observar este quadro, dê uma pausa, observe esse quadro e você vai ver, tenta encaixar todas essas 4 regras dentro daquele quadro ali. Você vai ver que funciona para todos. Para substituir o x por 2, aí vai dar. Múltiplo de 2 é igual a 0, 2 ao infinito. Divisor de 2, não tem o 0, é o 1 mais o 2. E agora nós temos exercícios para fazer. Então temos aqui a atividade 2, exercícios de fixação do texto 1. Você deverá resolver os exercícios propostos e, a seguir, verificar as suas respostas. Então, nós vamos pausar esta aula e depois voltaremos com a fixação, voltaremos com a resolução dos exercícios que você vai fazer agora, e aí depois você confere para ver se eles estão certos ou errados. Não confira as respostas, ok? Tente fazer sem conferir as respostas. Vamos conferir a resposta junto com o vídeo. E vamos só olhar aqui para facilitar os enunciados. Lembrando que a interpretação do enunciado é muito importante. Complete as sentenças com uma das palavras múltiplo, divisor ou divisível.
Então você vai colocar ali se aquele número ali ele é pontinho, 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 se ele é múltiplo, divisor ou divisível. E eu vou te dar uma dica que se ele é múltiplo, ele é divisível por. Então, para resolver esse exercício, só lembrando, ou ele é múltiplo ou ele é divisor. Ele não pode ser múltiplo e divisor ao mesmo tempo. Tá? E os múltiplos, eles são também divisíveis. Então, na prática, você só tem duas opções. Ou ele é múltiplo e divisível, ou ele é divisor. No exercício 2, determine os seguintes conjuntos. Aí você tem os conjuntos, aí você vai determiná-los. Lembrando que os conjuntos, eles são escrevidos entre chaves. M, você já sabe que são os múltiplos. D são os divisores. Aí você vai fazer os múltiplos, os divisores que estão pedindo aí. Lembrando, sempre entre chaves. E aqui nós temos uma pergunta. Associe F para falso e V para verdadeiro. Ou seja, você vai ler essas sentenças e aí você vai pensar e vai ver se é falso ou verdadeiro. Vai estar relacionado àquelas quatro regrinhas que nós vimos lá no final. Ok? Então, vamos terminar essa aula e você vai resolver o exercício e depois nós vamos conferir o exercício juntos na próxima aula.